Olá, vamos a mais uma aula de ciências hoje e hoje eu trago para vocês o capítulo 4, que está falando sobre os caminhos da matéria e da energia, tá? A aula de hoje vai da página 40 a 47 e abaixo vocês podem estar verificando aqui no roteiro, que aqui no nosso roteiro eu estou trazendo a vocês também no capítulo 4 sugestões de link para que vocês entendam melhor o assunto que nós vamos estudar hoje aqui, nesse vídeo, tá? Aqui nesse vídeo vocês vão ver também que lá na parte que está falando sobre a realização das atividades, vocês irão ter que na parte de ciências, bem aqui, ó, vocês vão ter que realizar, por meio de registro, todas essas atividades das aulas de hoje, e irão ter que enviar para mim. No caso de ciências, presta atenção para não esquecer, no caso de ciências, a atividade complementar além do nota é vocês assistirem a um filme, que o link tá bem aqui, ó, tá lá no roteiro de vocês. Esse filme chama-se Homer, Nosso Planeta, Nossa Casa. Vocês irão assistir o filme, ele é mais ou menos 1h30, não é um filme longo, tá? Eu acho que é até menos, se eu não estou enganada. E depois, lá no seu caderno, você vai fazer um lindo resumo sobre o que você entendeu da origem das primeiras formas de vida no planeta. E no final, bem como a formação da Terra, e no final você vai fazer um belo desenho, tá? Essa atividade, ela está valendo nota e vocês precisam me enviar até o dia 12/5, tá? Não esqueça de identificar, não só na atividade de ciências, mas em todas as atividades, tá? Identificar a atividade com o nome e a disciplina, tá bom? Aqui também, nessa aula de ciências, nós vamos ver o que hoje? Vamos diferenciar os ciclos da matéria, comparar ciclos da matéria com fluxo de energia entre os elementos vivos e não vivos, tá bom? E também vamos verificar esses elementos vivos e não vivos no ecossistema, tá bom? É isso que nós vamos verificar na aula hoje, tá bom? Então, voltemos lá para o capítulo 4, peguem aí o livro de vocês, tá bom? Lá na página 40 do livro, nós iremos começar por essa imagem. Vamos ver o que essa imagem aí tá nos trazendo, tá bom? O que essa imagem vocês acham que tá falando aqui, ó, tá? Desculpa que eu esqueci de ampliar a tela aqui, professora. Estou aprendendo ainda nesse novo programa novo de tecnologia, então perdoem a professora, tá bom? Então aqui, ó, nessa página, ele traz uma imagem pra gente. Estão vendo aí a imagem? Vou ampliar aqui melhor para poder a gente assistir uma aula melhor. Então, olha aqui, ó. Ele traz uma imagem, né? Essa imagem, ele faz perguntas para vocês, tá bom? Ele vai perguntar para vocês, através dessa imagem aqui, lá na próxima página, algumas questões, né? O que vocês veem nessa imagem? É um ser vivo que está sendo apresentado aqui para a gente? Quais as características que esse ser vivo apresenta? Em que ambiente ele está? Aqui a gente consegue ver o Sol nesse ser vivo? Né? Então vamos fazer uma análise primeiro dessa imagem aqui e depois a gente vai compartilhar esse resultado, tá bom? Os fluxos de energia e os ciclos da matéria, elas fazem parte da composição das diversas cadeias alimentares que vocês já estudaram na aula passada, tá? E essas duas composições, elas vão formar a estrutura dos ecossistemas. Tá bom? Quase não sai. A energia transita nos ecossistemas apresentando um sentido único, que nós chamamos de unidirecional. Esse modo
ela não retorna aos organismos, né? Já a matéria, ela é transferida entre os níveis tróficos na forma de alimentos e ela sofre decomposição pela ação dos fungos e bactérias, como nós já vimos na cadeia alimentar. E com isso é reciclada e ela retorna aos produtos. Essa reciclagem ela faz com que existam os ciclos chamados de biogeoquímicos, tá? Que nós vamos estudar nesse capítulo. As cadeias alimentares geralmente não apresentam mais que 5 ou 6 níveis tróficos, porque elas perdem a energia, tá bom? Lá na próxima página, no tópico de todos a bordos, ele fala: as plantas são seres vivos que necessitam de água, de solo com nutrientes e do sol para crescer e desenvolver. Isso aí a gente viu desde o 3º ano. Agora ele faz perguntas para vocês, que nós vamos responder oralmente, tá bom? Por que o sol é importante para as plantas? Aí na cabecinha de vocês deve estar passando, porque é através dele, professora, que as plantas recebem energia e produzem seu alimento por meio da fotossíntese. É isso mesmo, tá? E a energia liberada do sol chega até o nosso organismo pela alimentação? O que vocês acham? E a água? De que maneiras a água pode chegar ao solo e deste até a planta, né? Como é que é esse processo que ocorre para a água chegar na planta? Ah, tia, é quando chove que cai lá do céu e aí molham as plantas. É bem assim? Vamos ver? A energia do sol com a cadeia alimentar, por meio dos seres vivos, elas realizam-se, como eu falei, através da fotossíntese. E aí ela transforma a luz solar em energia que será passada dos produtores para os demais consumidores. E a planta, ela não absorve só de quando cai a chuva. Não, porque como é que seria para ela se alimentar nos dias de sol que não tem chuva? Cri, cri. Então a planta, ela absorve a água pela raiz. É por isso que é necessário nós alimentarmos as plantas de água também. E precisa ser num período correto, né? A minha mãe, ela dizia que as plantas elas devem ser alimentadas bem no começo do dia ou no final do dia, para que assim elas absorvam melhor, através da luz solar, essa água de que elas necessitam. Então, esse processo de molhar, que é chamado de irrigação do solo, que é feita por nós seres humanos ou pelas águas provenientes das chuvas, ela é super importante para os seres vivos, tá bom? Assim também como nós seres vivos necessitamos desse processo também. Então agora a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa parte, que a professora foi lá para uma página que não devia. Ok. Aqui nessa parte, nós iremos para a próxima página, que é a página 42. Eu vou ampliar aqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor, beleza? Nessa parte aqui, ele está falando: a cadeia alimentar permite a transferência contínua de matéria e energia entre os produtores e os consumidores. Mas será que ambos são absorvidos na mesma quantidade ao longo de toda a cadeia alimentar? É o que você vai estudar nesse capítulo. Então, vocês vão ler esse poema falando sobre o ciclo da água, tá bom? E aí nós vamos poder observar a importância e a disponibilidade da água, né, na nossa vida. E se nós fizermos um link, a gente também está fazendo link através desse poema com a aula de quê? A aula de português, que fala também sobre os poemas. Então, essa dinâmica, que é chamada de dinâmica cíclica da matéria, ela possibilita a existência de ciclos biogeoquímicos das diferentes substâncias, como, por exemplo, a água, o carbono, o oxigênio e o nitrogênio. No caso da energia, existe a transformação da energia chamada energia luminosa, que é proveniente do Sol. E aí ela passa a se transformar em energia química que fica presente nos alimentos. Esse processo, como eu já falei, é realizado por meio da fotossíntese,
E o fluxo de energia, ela segue sempre um determinado trajeto. Professora, que trajeto é esse? É o trajeto da cadeia alimentar que vocês estudaram na aula passada. Produtores, consumidores, decompositores, e ele não retorna como matéria, tá? Como ocorre nas transformações energéticas e a energia, tá? Que não retorna aos produtores. Nós dizemos que a energia segue um fluxo unidirecional, ou seja, é único. Tudo bem? Até aí? Então, essa parte do livro, ela vai fazer um questionamento para que nós possamos verificar através do poema proposto aqui na seção do Farol, que ele está falando sobre o ciclo da água, que é um dos importantíssimos ciclos biogeoquímicos existentes no planeta. Então a gente pode estar verificando através da leitura desse poema e da ilustração, explicando que além do ciclo da água, como eu falei, os outros ciclos da matéria, como o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, também vão ser estudados aqui. Então, nosso objetivo aqui nessa atividade é fazer relações entre os ciclos biogeoquímicos e a fisiologia dos seres vivos, além do fluxo da cadeia alimentar. Então, através do fluxo da água, de uma maneira fácil, nós podemos fazer essa associação às experiências do nosso dia a dia, tá bom? Então, por exemplo, vamos começar com um pensamento que eu quero que vocês coloquem a flora agora, né? Que vocês coloquem na cabecinha agora. Por exemplo, quando eu deixo a água em um local aberto, em um recipiente, ou seja, num vaso, num balde, por exemplo. Se eu pego um balde e eu coloco um pouco de água e deixo esse balde aberto, o que será que vai acontecer daqui a algum tempo com essa água? Né? Se eu deixar essa água exposta lá no pátio da minha casa e o pátio seja aberto, onde ele receba a luz solar, o que será que vai acontecer? Se vocês fizerem essa experiência, que eu sei que o quarto ano ama a experiência que vocês vão fazer, né? Pode ser até um copo de plástico, você vai perceber que em dias ensolarados essa água vai evaporar, tá bom? Ou seja, ela vai sumir. E esse processo a gente chama processo de estado líquido para o gasoso, né? Que é como ocorreu essa mudança da água, através do vapor. Com o passar do tempo, vai acontecer a condensação e a formação das chuvas. E se a gente deixar esse balde, esse copo, essa vasilha lá, vocês vão ver que a água vai retornar, tá bom? Na próxima página, os senhores vão fazer a atividade, que é uma proposta de um momento de discussão e conscientização sobre os problemas, tá bom? Essa atividade aí vocês vão fazer, tá pedindo para fazer com os colegas e o professor, mas eu quero que vocês tentem fazer sozinhos, tá bom? E aí a gente vai puxar uma discussão e uma conscientização sobre os problemas que passam pelo nosso cotidiano, como por exemplo, o consumo de água desordenado, né, que as pessoas usam água de forma errada, e a sustentabilidade nas nossas residências, ou seja, na nossa casa, ela deveria começar por nós seres humanos, quando nós já estudamos, nos preocupar em economizar o quê? Luz e a água, para colaborar com a reciclagem desses materiais, evitando também o desperdício de alimento, entre outras medidas. Então, para evitar o desperdício da água, por exemplo, nós devemos tomar atitudes simples, como banhos mais curtos, não deixar a torneira aberta ao lavar a roupa, a louça ou escovar os dentes, e entre outras formas que o quarto ano já estudou lá no terceiro ano. O ciclo da água ele é importante porque ele garante um recurso mineral para nós seres vivos. Nós sabemos que os seres vivos não vivem sem água e nós fazemos parte desse grupo, né? E de uma forma que seja de diferentes formas no planeta, nós sabemos que os oceanos, os rios, os lagos, o subsolo, a água existe na forma líquida. Nas geleiras, ela é encontrada de uma forma sólida. E na atmosfera, na forma de vapor. Então, não esqueçam isso, eu vou repetir de novo. Nos oceanos, rios, lagos e subsolo, a água existe na forma líquida.
Nas geleiras, ela é encontrada de forma sólida, né? Geleira vem de quê? Gelo. E na atmosfera, ou seja, no ambiente em que nós vivemos, ela vem na forma de vapor. E ela também está presente na umidade dos solos, como nós vimos, e no corpo dos seres vivos, tá bom? Então eu quero que vocês registrem as conclusões de vocês nessa atividade, dessa temática, e que vocês possam responder direitinho. Qualquer dúvida é só me perguntar no privado, tá bom? Enfatizem sobre a economia do recurso, como que nós devemos usar de forma consciente a água na nossa casa, na escola, nos demais lugares que nós frequentamos. Representem o ciclo da água direitinho, como a atividade está pedindo, tá bom? Na página 44, nós temos os ciclos biogeoquímicos, né? Ele está dizendo aí, explicando para vocês detalhado, tem uma atividade do sonar que os senhores vão fazer. E aí, na natureza, nós sabemos que existem elementos como o carbono, o oxigênio e o nitrogênio, que são outros tipos, e que são importantes para as funções vitais dos seres vivos. Esses elementos, eles são retirados da natureza. Para a realização dessas funções, eles precisam de absorção, respiração ou alimentação. E depois eles são devolvidos ao ambiente, tá bom? O que a gente chama de uma constante troca, tá? Na atividade da história em quadrinho, lá do sonar, é um momento que ele pede que vocês retornem para os conceitos, como, por exemplo, da cadeia alimentar lá no capítulo 3, e que vocês desenvolvam um pensamento crítico de vocês, investigativo, acerca dos impactos da falta de água para os seres vivos, tá bom? Sobre a história e a realidade brasileira de algumas regiões dos nossos países, nós sabemos que algumas vivem em constante necessidade de água, né? Como é o caso, por exemplo, da África. E eu quero que vocês desenhem uma cadeia alimentar que considere esses 3 seres vivos que apresentam aí na história em quadrinho. Quem são eles? Plantas, boi e ser humano. A falta de chuva, ela afeta a nossa vida em diversos setores. No caso da cadeia alimentar, ela vai tornar menor a quantidade disponível de plantas, por exemplo, para os animais herbívoros. Além da fome pela falta de plantas, os animais podem morrer de sede, né? E pode ocorrer o comprometimento até dos ambientes aquáticos, nos casos das secas dos rios e dos lagos. Na página 45, vocês vão ler o assunto que está falando sobre o aumento de gases do efeito estufa, tá bom? O oxigênio, eu quero também que vocês façam uma pesquisa, eu até mandei para vocês, se eu não mandei, eu quero que vocês entrem lá no YouTube, se tiverem dúvidas após a leitura, e pesquisem sobre o efeito estufa, tá bom? Respondam à atividade, tá? E aí vocês vão ver que essa parte ele vai questionar sobre o efeito estufa e o aquecimento global, que também nós já trabalhamos, tá bom? Eu quero que vocês prestem atenção sobre essa parte. Vocês podem usar como, por exemplo, entrar em um carro que ficou exposto ao sol durante muito tempo, tá bom? O efeito estufa é mais ou menos isso. Por exemplo, o carro do papai e da mamãe ficou parado lá no sol o dia inteiro, ou metade do dia, tá bom? E aí você entra nesse carro do jeito que você veio, tá? Você estava lá no ambiente refrigerado, você entrou. Quando você entrar no carro, você vai perceber o calor que vai estar. E eu tenho certeza que alguns já passaram por essa situação. E durante esse período, o calor no interior é muito intenso. E alguns especialistas dizem que nós nem devemos fazer isso, né? Que se você deixou seu carro exposto no sol, você tem que abrir as portas do carro, esperar um pouco aquele calor sair, aquela oxigenação sair, para depois você entrar no carro, tá bom? E isso aí acontece porque as radiações solares aquecem o interior do carro e o calor fica aprisionado como um efeito estufa, tá? Que nada mais é do que o efeito estufa. Então, na atmosfera, ocorre algo parecido com o efeito estufa que vocês podem ver nos vídeos. Tá? O funcionamento desse efeito e os fenômenos associados a ele, como, por exemplo, o aquecimento global, as práticas que contribuem para o agravamento
e principalmente para as consequências do nosso planeta, tá bom? Vocês vão ver também a identificação dos aspectos positivos do dióxido de carbono no ambiente, tá? E eu quero que vocês percebam isso aí lá na atividade. A página 46, ela vai trazer o ciclo da água e o ciclo dos gases para vocês de carbono. Eu quero que vocês deem uma lida nisso aí, prestem atenção direitinho, tá bom? E vão responder a atividade que está na página 47. O nitrogênio, ele é um elemento químico encontrado em maior quantidade na atmosfera. Quase 79% da composição do nosso ar é formado pelo nitrogênio. Ele entra como componente das proteínas e outras moléculas importantes para nós seres vivos. E apesar dessa quantidade, esse elemento no estado gasoso, que é onde ele se encontra, ele não está disponível para a maioria dos seres vivos, tá bom? As plantas e os animais não conseguem a sua absorção diretamente da atmosfera como nós vimos. Como esse elemento gasoso pode ser absorvido, professora? Por certos organismos para que o nitrogênio possa ser utilizado, tá bom? E eu espero que vocês percebam identificar os efeitos positivos do dióxido de carbono por meio do ambiente e por meio do efeito estufa e da fotossíntese, tá bom? A nossa aula de ciências, ela vai até a página 47, como vocês podem ver lá no cronograma. Eu espero que eu tenha contribuído, tá? Para ajudar os senhores, tá bom? E qualquer dúvida, não esqueçam que eu vou estar lá no privado, podem fazer pergunta, tá? E não esqueçam de fazer as atividades e cumprir com as datas dos cronogramas, tá bom? Beijo, até a próxima aula.